Olá. Na última quinta-feira, comecei a dar direito penal, introdução, irei continuar. No entanto, quero deixar uma nota que é: isto vai ser muito chocante para quem está a assistir, mas é importante que percebam como é que funciona o direito todo: direito penal, direito constitucional, direito civil, direito dos menores, que está enquadrado com o direito civil. Enfim, vários ramos do direito. Pode ser muito chocante, mas pode ser muito útil vocês terem uma ideia do que é e como funciona. Ok? Vamos lá continuar com direito penal, com a teoria, hoje, teoria do crime. A teoria do crime é a base do direito penal. Para quê? Para determinar quando é que um comportamento pode ser considerado crime e quando é punível, sendo em grande parte a tradição jurídico-penal europeia que é influenciada pela doutrina alemã e está refletida no Código Penal português. Qual é a estrutura da teoria do crime? É a análise do crime. A análise do crime é dividida em três grandes etapas. Primeiro, um facto típico. A tipicidade é o primeiro passo. O primeiro passo, aliás, é verificar se o comportamento de determinada pessoa corresponde na realidade a um crime previsto na lei, ou seja, no Código Penal. O que a pessoa está a fazer na lei é crime. Como é que nós sabemos? Corresponde a uma conduta de ação ou omissão. É tipicidade objetiva, o facto encaixa na situação legal. A tipicidade objetiva, subjetiva, aliás, é dolo, que é intenção de provocar dano ou negligência, falta de cuidado. São estes três títulos que nos vai dizer se aquela pessoa está a praticar um facto ilícito previsto no Código Penal. Por exemplo, matar alguém, ou seja, melhor, uma pessoa mata, ou melhor, reformulando, exemplo, A mata B. B. Este é um exemplo típico de homicídio, ou tipo legal de homicídio. Artigos 131 e 132 do Código Penal. Este crime encaixa na conduta de ação que dicidade objetiva, o facto encaixa na íntegra na descrição legal, artigos 131 e 132, tipicidade subjetiva é o dolo, intenção, porque A ter a intenção de retirar a vida a B, comete homicídio. Agora, há dois tipos: homicídio simples, que é sem intenção, quando o ato de, no próprio momento, não foi premeditado. E há depois o dolo, que é a intenção, que normalmente é premeditado, um, com algumas horas ou até dias e semanas de antecedência ao facto. Segundo, a ilicitude, o mesmo que o facto seja típico, pode não ser ilícito se houver uma justificação legal. Quando é que há essa justificação? A legítima defesa, que tem que ser atuar, tem que ser dedicada, perdão, tem que ser
justificada, eh, ou melhor, tem que ser legitimada, a legítima defesa, quando a agressão é atual e atual, e não passado uma ou 2 horas depois é que se vai praticar a legítima defesa, aí não há qualquer fundamento legal que pode que exista legítima defesa, tem que ser uma agressão atual, está de necessidade, com em certos casos, consentimento do ofendido. Ora, o que é isso? É uma pessoa quando é que existe, melhor dizendo, o estado de necessidade, com consentimento do ofendido em certos casos. Quando uma pessoa pratica um facto que seria um crime para evitar um mal maior. Por exemplo, perigo atual. Se existe perigo atual, proteção de um bem jurídico, por exemplo, a vida, integridade física, o património, etc. Necessidade de ação, de agir. Não havia outra forma mais menos gravosa. E proporcionalidade. Será que aquele meio foi proporcional ao ato? Por exemplo, partir a janela de um carro para salvar um bebê lá dentro. Há dano, há crime, há o crime de dano. Mas ao salvar a vida de um bebê, está-se a salvar um bem que é superior, que é a vida, que é superior ao crime de dano. Portanto, não é isso tudo. Portanto, corresponde aqui aos 4 requisitos essenciais, que é o perigo atual, proteção de um bem jurídico, que é a vida. Eu esqueci de referir perigo atual, que é tem de existir um risco real iminente. Proteção de um bem jurídico, que é a vida do bebê, e salva. Necessidade de ação, não havia outra forma menos gravosa. E profissional, o bem salvo tem de ser mais valioso que o sacrificado. Se não houver proporcionalidade, pode deixar de ser justificação e passa a ser estado de necessidade desculpante. Atua ao nível da culpa. Aí são contas do outro rosário. Depois temos o consentimento do ofendido, também está regulado no Código Penal Português. A ideia central deste consentimento é se a vítima consente validamente o facto pode deixar de ser ilícito. Por exemplo, requisitos principais. Consentimento livre e esclarecido, ou seja, sem coação e sem erro. Capacidade para consentir. A pessoa tem de compreender o ato. 10. Disponibilidade do bem jurídico. Nem todos os bens podem ser consentidos. Qual é o limite essencial? Não se pode consentir tudo. Por exemplo, consentir numa cirurgia é válido. Consentir em ser morto já não é válido, como é óbvio. Exemplos: boxes, lesões consentidas dentro do limite das regras para aquele desporto. Medicina, intervenção com consentimento do paciente. Ou seja, tem de ser explicado ao paciente quais são os procedimentos que irão ser efetuados. Aí também há intervenção com consentimento do paciente. Aqui, nestes dois exemplos, afasta a ilicitude. Comparação entre os dois.
Ahm, Isto é necessidade, situação de perigo, conflito entre bens, proporcionalidade. Por outro lado, consentimento do ofendido, vontade da vítima, renúncia a um bem, indisponibilidade de certos bens. A conclusão deste título de externa necessidade com consentimento é ambos afastam que é ilicitude, externa necessidade resolve o conflito entre os bens jurídicos, consentimento baseia-se na autonomia da vítima, tem limites fortes, proporcionalidade e indisponibilidade. Se existir uma destas, o facto deixa de ser então ilícito. Terceiro, a culpa é que avalia-se se o agente pode ser totalmente censurado pelo facto. A pessoa podia ou deveria agir de outra forma. E o que é que inclui? Imputabilidade, ou seja, capacidade mental, consciência da ilicitude que está a praticar, exi- exi- exigibilidade do comportamento diferente. Se não houver culpa, ou seja, se houver inimputabilidade por doença mental, não há crime punível. Por norma, há internamento em, por exemplo, uma doença mental na aula psiquiátrica, na prisão hospital psiquiátrico. O conceito final de crime. O crime é geralmente definido como um facto típico, ilícito e culposo. Só quando estes três elementos estão presentes é que não há responsabilidade penal. Existem notas importantes para a ter em conta sobre a teoria do crime. A teoria do crime no nosso país segue uma estrutura tentativa, que é a tipicidade, a ilicitude e a culpa. Uh, o sistema é fortemente influenciado pela doutrina alemã, Enzo, Enzo, entre outros, está ligada a princípios fundamentais como a legalidade, princípio da legalidade, no crime sine lege, não há crime sem lei, a culpa e a proporcionalidade. Comparação com outros países, por exemplo, Portugal, França e Espanha. Portugal tem a seguinte forma: uh, crime que é característico, ilícito, culposo, fortemente, com forte influência alemã, separação clara entre tipicidade, ilicitude e culpa. O sistema português está estruturado e dogmaticamente organizado. Em Espanha, segue mais ou menos igual à portuguesa, é praticamente igual à portuguesa, ou seja, a tipicidade, a antijuridicidade, que é a ilicitude, e a culpabilidade. Diferenças quais são rotinas de trabalho muito desenvolvida na teoria. Forte influência na, igualmente como em Portugal. Maior detalhamento em conceitos como erro de tipo versus erro da televisão. E
o sistema espanhol é o mais próximo de Portugal. Em França, não usam, claro, só alguma estrutura que permite ao mar. Em vez disso, trabalham com elementos da infração, que é elemento legal, ou seja, tem de existir lei que veja o crime, e o elemento material, o comportamento, depende da ação e omissão. Elemento moral, intenção ou culpa. Aqui, a ilícito não aparece separado como acontece em Portugal. E a análise é menos sistemática e mais prática. Quais são as diferenças principais? Separação da ilicitude, Portugal e Espanha. A ilicitude é um elemento autónomo, enquanto em França não há separação clara. Está misturada. A organização teórica, França e Espanha, muita teoria, quase como a alemã. Portugal é equilibrada. Em França, mais pragmática e menos dogmática. Influência jurídica. Portugal tem uma tradição com base na Alemanha. Em França, é mais uma tradição própria francesa. Exemplo simples: legítima defesa. Conforme dentro há pouco. Citação: alguém que agride e tu reages. Portugal está no parque típico, existe, mas não é ilícito, legítima defesa. Logo, não há crime. Em França, analisa-se diretamente se o ato é justificável, mas sem separar formalmente a ilicitude. Conclusão que é muito simples. Portugal está em sistemas quase gêmeos, são muito próximos um do outro, enquanto em França é um sistema diferente, mais simples e menos dividido. A grande diferença é que está na forma de pensar o crime, não tanto nos resultados práticos. Ora, agora vamos ao comentário, hum, que desta vez vou falar sobre a violência doméstica. A violência doméstica é um crime público há 25, 26 anos. Que seja 25. Está aliás, a 25 é público. Pensei que seja 25 anos. E ainda há aquela ideia de que entre marido e mulher não se mete a colher. Não é bem assim. Se temos conhecimento de que existe um violência doméstica, temos o dever, nem é o direito, é o dever de denunciar. É imperativo. Relativamente à pena, eh, é de 1 a 5 anos. De 1 a 5 anos, salvo exceções, se for um, afetada de forma grave, é que vai até 10 anos. No entanto, mas o resto é até 5 anos. Um, o que é que está a falhar? Está a falhar a lei devia ser alterada. A Assembleia da República está a funcionar mal neste tipo de que deviam de aumentar a lei penal de violência doméstica. Porque na grande maioria, eu quando digo a maioria é um, muito grande, que é
em muitos casos, mas é muito grande, na maioria dos casos, hum, existe pena suspensa. Hum, Porquê? Porque os sinais hum, até 5 anos aplicam a pena suspensa. São muitos raros casos em que se aplica a lei, a prisão efetiva. Salvo se houver, por exemplo, no caso da violência doméstica, se houver o arguido transferido como um sujeito é condenado a 5 anos, apenas de pensa. Cumprir esse tempo de pena, prisão de suspensa, pode acontecer o crime, aí pode ser aplicada a pena efetiva. Não quer dizer que a primeira decisão não seja aplicada a pena efetiva, mas é difícil conseguir-se a pena efetiva. Depois, as vítimas, não é criticar a vítima, mas é dizer que a vítima tem que começar a deixar de ter medo e começar a falar em tribunal. Acho contrário, toda a prova reunida vai basicamente é a vítima. Eh, Mas, por exemplo, se houver uma prova evidente e a vítima não falar, aí já o arguido é absolvido à luz do princípio indúbio para o réu, porque, porque não foi reunida a prova suficiente para aquela condenação. Portanto, é absolvido. E temos que combater estes casos, quer mulheres, quer os homens também são vítimas de violência doméstica. Eu não tive tempo, mas eu, quinta-feira, vou nos estados, vou continuar com o comentário de violência doméstica e aí vou nos estados 2 ou 3 gráficos de anos distintos para verem como a violência doméstica tem aumentado. E o número de homicídios em consequência da violência doméstica tem aumentado. Volto a dizer, isto pode ser aborrecido para vocês, pode ser chato, mas é importante ter uma noção do que é o direito e de como funciona o direito. Ainda já sabem alguma dúvida ou sugestão, deixem na caixa de comentários e já agora, se gostas deste tipo de conteúdos, subscreve o canal. Bem, bom início de semana e até quinta.